As finanças do Palmeiras mostram algo importante. Novidade na preparação e partida contra o Remo. Chegando Nino e Barbosa, Bruno Fux será negociado para o futebol inglês? E o Júlio Enciso? Olha, tem informação interessante. Fala família Palmeiras 90+, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, tem bastante assunto importante e você já sabe. No vídeo de hoje a gente vai ter um mural de comentários e se você quiser de fato que o seu comentário seja lido com certeza absoluta no canal, vira membro, clica aqui no YouTube, clica aqui no virar membro, R$4,50 é um valor irrisório, mas que pra galera aqui do canal ajuda demais, tá bom? Vamos começar falando, gente, a respeito da preparação do Palmeiras para vencer ou ao menos enfrentar, né, o Remo. Atenção, o Palmeiras fez hoje um treino um pouquinho diferente antes de viajar para o Pará para enfrentar o Remo. Basicamente, né, o Palmeiras iniciou assistindo vídeos principalmente de como joga o clube adversário, formas de ataque, formas de contra-ataque, na verdade, porque o Remo deve vir um pouco mais fechado para essa partida, e depois fez uma ativação muscular no centro de excelência, tá? Posteriormente, os jogadores foram a campo, a comando do técnico Abel Ferreira, que liderou o treinamento, e basicamente o objetivo foi um só: triangulações rápidas, ofensividade e criações ofensivas. O Palmeiras sabe que o Remo vai entrar um pouco mais fechado e por conta disso está preparando uma estratégia para poder furar bloqueios, né? De qualquer forma, no final da partida o Palmeiras fez o que de praxe está fazendo também, um treinamento de bolas paradas. O Palmeiras fez muitos gols com bolas paradas recentemente, está sendo muito treinado e é uma arma ofensiva do Verdão. O Piquerez foi a campo hoje, ele está se recuperando, né, da lesão, ele foi a campo, mas não para treinar com bola. Só para fazer aquele recondicionamento físico, sabe, que a gente comenta sempre com vocês? O objetivo é ter o Piquerez antes da Copa do Mundo de volta, tá bom? Além disso, a gente teve uma informação meio negativa, né? O Arthur, ele sofreu um edema na coxa, né, esquerda, e tá fora da partida. O Palmeiras está monitorando de perto a situação do jogador, porque o Jeff Té deve acabar ocupando essa titularidade. Vai ser um jogo muito difícil, tá? Numa temperatura elevada, a previsão da temperatura é para 40 graus lá no Pará, às 4 horas da tarde. Não vai ser fácil, tá? O jogo é agora no dia 10 de maio, às 4h30. E além de todos esses fatores que dificultam, eu vou mostrar para vocês aqui agora na mesa tática como o Palmeiras deve vir escalado e o que esperar do jogo. Então aqui estamos com o nosso Palmeiras, que deve vir escalado mais ou menos assim, rapaziada. Carlos Miguel, Gomes, Murilo, Jeff Té e Giai, Marlon Freitas, Andreas Pereira, John Arias, Alan, Flaco e Sosa. No 3D o nosso time está escalado mais ou menos assim. Eu gosto de deixar o Danilo aqui no banco de reservas só para trazer uma boa energia, né? Quem sabe ele não fecha com a gente. Bom, nessa forma de jogar aqui fica bem claro o quadrado ofensivo do Palmeiras, né? Os 4 jogadores de frente com o Marlon Freitas e o Andreas Pereira dando condição de jogo. A gente sabe que durante o jogo o Andreas acaba ocupando essa função aqui em campo, o Abel, que é o Flaco, mais perto da área, né, teve até um dedo do meio para cobrar isso, e o Marlon Freitas acaba recuando um pouco, então ofensivamente esperem isso aqui do Palmeiras, tá? Paulinho deve ganhar alguns minutos também em jogo, pelo menos uns 20 minutos eu acho que ele deve jogar, deve entrar já no lugar provavelmente do Ramon Sosa ou até mesmo de um dos alas aqui, né, o Alan ou o John Arias, tá bom? Então, gente, isto posto, vamos lá. O Palmeiras, a gente pode até questionar, né, o futebol do Palmeiras. Podemos questionar. O Palmeiras não tem feito grandes atuações do ponto de vista técnico, né? Entretanto, uma coisa é fato. O Palmeiras entra nessa partida para defender uma invencibilidade de 14 jogos. Realmente um número muito alto, tá? O Palmeiras está 14 jogos sem perder. E é claro que a gente quer ver um time que não só ganha, mas que entrega um bom espetáculo. De qualquer forma, não podemos criticar o resultado. O número não pode ser criticado. Tá aí, são 14 jogos sem perder. Espero que o Palmeiras vença mais uma partida. Gente, vamos virar a nossa roda de notícias aqui e vamos para o mercado da bola. Atenção, o Nino já é uma realidade no Palmeiras. Acho que a gente já pode falar assim, né? Ao menos do ponto de vista de negociações. Informação importante, o Zenit acelerou a busca e a tratativa pela contratação do Jonathan Jesus, zagueiro do Cruzeiro. Bom zagueiro, inclusive, tá?
O jogador deve acabar vestindo a camisa do Zenit na próxima temporada e isso para o Palmeiras é ótimo, porque está mostrando também uma situação, um cenário interessante. Se eles estão buscando já o Jonathan Jesus para substituir o Nino, é sinal de que a proposta do Palmeiras foi aceita, né? Os 85 milhões de reais. Eu acho até uma loucura o valor investido, né? Uma grana muito alta por um zagueiro, mas o Nino joga muita bola. A gente tem que pontuar isso aí. Então vamos levar em consideração de que o Palmeiras de fato traga o Nino e o Barbosa, que já está assinado. Ele só não vem para o Palmeiras se de fato o jogador completar 13 partidas no Brasileirão e aí acabar, vamos dizer assim, perdendo a possibilidade de continuar atuando em partidas no Brasileirão. O Palmeiras volta atrás no contrato, a gente já explicou isso aqui no canal, né? Tem uma cláusula, um gatilho ali que o Palmeiras pode pegar de volta a primeira parcela de 5 milhões e meio de reais. Beleza. Vem o Barbosa, vem o Nino. O Bruno Fux tem uma proposta do Leicester da Inglaterra e outra do Fulham também da Inglaterra. A informação que a gente tem é que o Palmeiras gostaria de manter o Bruno Fux, tá? Então, eu entendo que o Abel Ferreira pretende, né, trabalhar num esquema com 3 zagueiros. Essa é a única possibilidade que eu vejo para manter todos esses zagueiros, né? Que aí você teria Barbosa, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Murilo, Benedetti, Koné, que vai subir até o final do ano, talvez no ano que vem. Pô, 6 zagueiros. A única explicação que eu tenho é essa. Altos salários e aí provavelmente o Palmeiras pode acabar negociando o Bruno Fux. Eu vi pelo menos umas 4 ou 5 matérias hoje dizendo que o Palmeiras não vai ficar com o Bruno Fux e que agora em junho negociaria. Quero sua opinião nos comentários. Bruno Fux para mim é um zagueiro com altíssimo nível e com potencial, inclusive, para assumir vaga em time grande da Europa com o tempo, né? O que você acha? Faz sentido para o Palmeiras negociar esse jogador agora? Diz nos comentários porque a sua opinião é muito importante. Então falamos de Barbosa, falamos de Nino, Gustavo Scarpa tá livre no mercado, o Atlético Mineiro vai negociar e ele foi oferecido a Palmeiras e Corinthians. Você, meu amigo e minha amiga palmeirense, aceitaria Gustavo Scarpa de volta no Verdão? Eu vou ser sincero com vocês, e aí é a minha opinião, tá? Eu gostava muito do futebol que o Scarpa desenvolvia. Não é mais o mesmo jogador. Do ponto de vista físico, não tem a mesma qualidade. Mas eu vou te falar um negócio. Se for um valor pequeno, por que não? Palmeiras fez uns testes aí com alguns jogadores tipo Facundo Torres, Mikael, velho, uma grana absurda, não deu certo. Por que não trazer o Gustavo Scarpa num valor irrisório? De repente a gente vende o Luigi pros caras, né? A gente já vai falar do Luigi, né? E coloca aí no bolso uma grana. Será que não faz sentido? A gente vende o Luigi pros caras e, sei lá, embolsa ali uma graninha extra ali, uns 40, 50, 60 milhões de reais pelo Luigi, eu acho que faria total sentido. Sobre o Júlio Enciso, senhoras e senhores, informação importante, tá? Você sabe que ele já até veio a público dizer que quase acabou aceitando uma proposta do Palmeiras antes de fechar com o Estrasburgo, na França, né? Pra quem não sabe, o Estrasburgo é um clube que pertence ao grupo do Chelsea, tá? O grupo que comanda o Chelsea. E aí, cara, ele não tá bem lá, tá? São 19 jogos como titular, 24 no total da temporada, 2 gols e 2 assistências. Mapa de calor dele sempre pela esquerda, enfim. Ele não tá jogando muito bem no Estrasburgo da França, ele não tá fazendo uma boa liga francesa, ele vem de algumas lesões, e aí, ó, o boato que tá rolando é que o Estrasburgo pretende ouvir propostas pelo Júlio Enciso agora, em julho, né, quando abre a nova janela, e há uma possibilidade grande do Palmeiras fazer um movimento. Entretanto, a gente tem a Copa do Mundo aí no meio, né? A Copa do Mundo vai potencializar o holofote em cima do jogador, ele deve ser convocado para a seleção paraguaia. É um bom jogador, deve ganhar minutos na seleção paraguaia. E aí, é claro, podem pintar propostas das mais diversas, inclusive ele pode acabar indo para o Chelsea. A hora é agora. Lembra que a gente falou do Danilo? Até brincamos, falamos assim, pô, a hora para trazer o Danilo é agora. Há um tempo atrás, né, antes da Copa do Mundo, tal, já tinha que botar uma proposta na mão dos caras e ir pra cima, tal. Com o Enciso é a mesma coisa, tá? Ele vem em baixa, é que nem o Thiago Almada, ele tá em baixa. O Estrasburgo não vai fazer muita força pra segurar, mas ele vai pra Copa, tem grandes chances de ir, né? Chegou na Copa do Mundo, não se saiu tão bem assim, vai ficar mais barato, tá? O valor de mercado dele gira na casa de 120 milhões de reais. Boa notícia para o Palmeiras que pode ir para cima do jogador e aí de repente esquece o Thiago Almada, porque realmente eu acho que o cara que vem para o Palmeiras, ele tem que querer estar aqui. Não pode ser um negócio do tipo assim, não sei se eu vou... Não, ele tem que querer estar no Palmeiras, né?
O Palmeiras é um time muito grande para se dar ao luxo ali, né, de se reduzir para caber um jogador aqui. Não, negativo. Na minha opinião, o Enciso já vestiu, já treinou com camisa do Palmeiras, vocês lembram disso? No passado ele fez um treinamento físico lá, tava se recuperando, colocou a camisa do Palmeiras, falou que o Gustavo Gomes que tinha dado para ele a camisa e tal, enfim. E ele nitidamente gostaria de vestir a camisa do Verdão. O Almada parece que não. Estamos acompanhando e eu te atualizo, tá bom? Gia e Luigi devem receber proposta e talvez o Palmeiras tenha interesse em segurar o Giai. Entretanto, ele já travou, ele cortou todo e qualquer aceite de verba por patrocínio, tá bom? Isso quer dizer o quê? Qualquer empresa no Brasil que chegar para ele e falar, ó, te pago tanto para você fazer um jabá aqui, fazer um comercial, fazer alguma coisa nesse sentido, ele não vai autorizar, né? Isso quer dizer que ele pode sim estar de saída do Palmeiras e a gente está monitorando de perto essa situação. Se o Palmeiras vender o Giai, não tem outro lateral direito à altura agora, né? O Kelvin não tá jogando nada e o Saboia deveria ter subido já faz tempo para poder ganhar minutos e ir se adaptando ao time. Lembrem-se que o Arthur foi testado sob contestação e dúvida e acabou jogando muita bola. Sobre o Vitor Roque, informação importante, tá? O Palmeiras espera receber propostas no valor de 348 milhões de reais pelo jogador e aí vai ver o que faz. O jogador está se recuperando de lesão, pode acontecer sim, tá? Do Vitor Roque receber uma proposta agora se recuperando de lesão, quando a janela abrir, em julho, né? E o Palmeiras está trabalhando com essa possibilidade e aí vai ver o que faz. É muita grana, né? Se a gente for parar para pensar, é um Estevão. É um Endrick, né? É um valor, mano, muito alto. Eu não acho que o Palmeiras precisa dessa grana agora, nós já vamos falar das finanças, você vai entender. Mas é necessário pelo menos ouvir e entender também a vontade do jogador. Vitor Roque se encontrou no Palmeiras, né? E eu acho que ele tem tudo para ficar. Quero que o jogador fique, mas o Palmeiras vai precisar negociar atletas e eu vou te explicar isso agora. As finanças do Palmeiras. Hoje eu vi uma matéria que foi republicada pelo 90 Minutos, o site, né, que fala sobre futebol e tal. Que é mais ou menos o seguinte, ela tá ranqueando os clubes de futebol no Brasil, né? Sobretudo com relação às suas dívidas e receitas. Ou seja, o clube ele contrai dívidas no futebol por diversos motivos. Eu vou te dar um exemplo. Ó, você tem teu cartão de crédito aí. Vamos imaginar que você comprou uma TV, por exemplo, e você parcelou essa TV em 10 vezes. Você tem uma dívida. Você está parcelado em 10 vezes de R$ 200 lá. Você tem essa dívida, mas ela está dentro do teu orçamento. Você consegue pagar. Então, não necessariamente para uma empresa ter dívida é ruim. É diferente. Tá? Então assim, o Palmeiras tem jogadores que contratou, tem investimentos que fez, tem aplicações financeiras, tem uma série de coisas que vão acontecer no decorrer do dia a dia. E o Palmeiras tem uma dívida. A dívida do Palmeiras hoje gira em torno aproximadamente de R$ 1 bilhão. Um número muito alto, né? Pelo menos parece. Entretanto, as receitas do Palmeiras chegam em aproximadamente 1,6 bi. Então o Palmeiras ele tem um superávit aí, né, de 600 milhões de reais. Mais ou menos isso aí, tá? É óbvio. Se o Palmeiras faz um investimento agora e contrata um jogador como o Danilo, vai aumentar a dívida, né? Mas, consequentemente, a receita também aumenta. Porque aí a bilheteria aumenta, mais jogadores querem ver o Danilo, aumenta a venda de camisa, aumenta patrocinador que chega para poder fazer um aporte ali. Então é meio que um jogo assim, né? O que chama atenção? O Flamengo é o time que lidera esse topo de saúde financeira. Eles têm 1 bi em dívida, mais ou menos o que o Palmeiras tem, mas eles têm 2 bi em receita. Ou seja, o Flamengo ganha dinheiro demais. E aí, todo aquele assunto da Libra agora começa a fazer sentido. O Flamengo ganha muito dinheiro porque também tem uma receita muito grande do ponto de vista de bilheteria, é claro, mas também de transmissão de TV. E aí a gente começa a entender o porquê que a Leila Pereira tomou toda aquela iniciativa de se afastar da Libra, de jogar essa situação, o holofote nessa situação toda, do quanto o Flamengo ganha, de como os caras agem e etc. Porque senão, meu amigo e minha amiga, não adianta. Os caras gastaram 40 milhões de euros, né? Foi isso? 40 milhões de euros, né, para trazer o Lucas Paquetá. Os caras têm grana, eles têm condição de contratar jogadores um após o outro. O problema é o seguinte, da onde vem toda essa grana? Por que o Flamengo tem que ter toda essa longevidade do ponto de vista de transmissão de TV, essa exclusividade? O Palmeiras está trabalhando nos bastidores para ir cada vez mais aumentando a torcida, aumentando consequentemente a receita e trabalhando o que eu considero o essencial, a nossa mina de ouro, a base. O Palmeiras é um dos clubes que mais ganha dinheiro com a venda de jogadores da base e isso é muito
muito importante. A gente tem que virar os olhos realmente para essa questão e fazer com que o Verdão continue logrando êxito, principalmente do ponto de vista de renovação na base. Bom, gente, vamos para o nosso mural de comentários aqui rapidinho. A nossa equipe selecionou alguns comentários da galera aí que tá a milhão aqui no nosso chat, no nosso bate-papo e tá sempre falando conosco. Eu vou começar aqui, ó, com a mensagem do Lucas Correia, que virou membro. Obrigado, tá, Lucas? O número de membros do canal dobrou. E eu devo tudo isso a vocês, que estão apoiando e gostando do conteúdo que a gente consegue aqui, mesmo cansado dia após dia, trazer para vocês. Lucas disse o seguinte, ó. Fala, irmão, o que você acha da possível saída do Fux? Eu gosto muito da saída de bola dele. Assisto sempre seus vídeos com meus irmãos mais novos. Um abraço para você, Lucas, e obrigado pelo seu carinho, tá? Irmão, é o seguinte, ó, eu acho que o Bruno Fux não deveria sair do Palmeiras, tá? Eu acho que ele é um jogador com uma saída de bola, como você comentou, fantástica, fenomenal. Mas ele é novo. Ele não é um atleta também que a gente vai poder colocar numa final de Libertadores, como aconteceu no ano passado, e ter certeza que o cara vai fazer uma partida incrível. Não. Mas ele é um jogador com um potencial fantástico, um baita jogador, joga de cabeça erguida, zagueiro inteligente. Eu acho, e inclusive o Palmeiras já utilizou, ele como volante funciona, tá bom? Então eu acho que o Palmeiras poderia sim segurar o Bruno Fux, não acho que é uma boa vender. Mesmo que venham Barbosa e Nino, eu acho que o Palmeiras vai ter que vender o Benedetti, que também é um bom zagueiro, mas que hoje vale algo em torno de 70 milhões de reais. Faz grana com o Benedetti, mantém o Bruno Fux. Essa é a minha opinião, meu irmão. Um abraço pra você, viu? O @Gabriel Ramos disse o seguinte: rapaziada, o que vocês acham dessa zaga? Gustavo Gomes e Nino de zagueiros. Bota o Alexandro, né? Barbosa de lateral esquerdo e o Giai na direita. Cara, não gosto do Barbosa na lateral esquerda, tá? Ele não tem chegada, ele não tem potência muscular, é um zagueiro mais pesado, né? Ele é veloz, ok, para um zagueiro, mas ele é um pouco mais pesado para jogar de lateral, não dá, tá? Agora, se você quis dizer que o Palmeiras poderia jogar com 3 zagueiros, aí eu concordo. Aí você bota o Barbosa na esquerda, de repente o Nino no centro ou na direita e o Gomes no meio, né? Para mim faria sentido, então seria Barbosa, Nino, Gomes. E aí eu acho que o Palmeiras pode jogar com até 2 alas ali, jogadores mais ofensivos, e dar mais liberdade para os nossos meias flutuarem sem precisar voltar para marcar tanto, né? Para que eles tenham condição física de atacar nos momentos corretos. Pode fazer sentido, meu irmão. O João Vitor disse o seguinte: e o Casemiro, é possível? Não, João. Casemiro não é realidade, não vai acontecer, ele não vem pro Palmeiras, e na boa, depois dessa última entrevista que ele deu aí, eu acho que eu entendi errado, eu espero ter entendido errado, né? Onde ele fala que o Endrick não faz parte do grupo. Na moral, pra mim aquilo ali foi bizarro, fora de cogitação, tá bom? O Muniz disse que ó, que legal, coincidência, o pessoal separou já a informação. O Enciso não seria um bom reforço? Tá avaliado em 22 milhões de euros, atualmente não vendo ser titular absoluto dele, mas já demonstrou ter muito potencial. É isso, meu irmão. Falamos disso no vídeo de hoje. Olha que coincidência, né? O pessoal da equipe não sabia que eu ia falar a respeito do Enciso, pegou uma mensagem falando a respeito do Enciso. Legal. Tá respondida a sua pergunta aí, Muniz. Gente, quero agradecer do fundo do meu coração pelo carinho de sempre, tá? O canal não para de crescer e tudo isso por conta única e exclusivamente de, óbvio, né? A gente sempre leva em consideração Deus, a nossa família que tá sempre nos ajudando, mas é muito porque a torcida do Palmeiras abraçou o canal. A gente sente esse carinho vídeo após vídeo, é uma alegria estar aqui com vocês, tá bom? Então muito obrigado pelo carinho de sempre, meu povo maravilhoso, um forte abraço, avante palestra e segue o líder.